Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nós celebramos hoje na Igreja a festa de Nossa Senhora das Mercês, que muitas vezes é um nome que nem sequer sabemos bem o significado. E mercê está relacionado com misericórdia. E enviamos para todos aqueles que nos acompanham em casa, sobretudo os doentes e os seus familiares, a nossa oração, a nossa amizade, o nosso abraço neste dia de Nossa Senhora das Mercês e celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, na província de Ontário, no Canadá. E somos uma igreja criada pela dedicação, pela entrega, pela generosidade, pelo sacrifício dos imigrantes católicos portugueses. E a história desta casa está ligada a um período da igreja muito difícil, que nós conhecemos, que é o período recente. Muita gente que abandonou, muita gente que procurou outros caminhos, e é de realçar sempre aqui e em todas as comunidades dos imigrantes, por causa do choque cultural, etc., a fidelidade, o amor à causa de Jesus Cristo. Também celebramos hoje pelos defuntos de Idalina Fragoso, Nicolino Melo, Arménio, pais, avós e primos de Ana Oliveira. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Coelete. Vaidade das vaidades, diz Coelete. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que aproveita ao homem todo o esforço com que trabalha debaixo do sol? Passa uma geração, vem outra geração, e a terra permanece sempre. Nasce o sol e põe-se o sol. Depressa volta ao ponto de partida, de onde volta a nascer. O vento sopra do sul, depois sopra do norte. Num vai-vem constante, retoma os seus caminhos. Todos os rios vão ter ao mar, e o mar nunca se enche. E embora cheguem ao seu termo, jamais deixem de correr. Todas as coisas se afadigam, mais de quanto se pode explicar. O olhar não se farta de ver, nem o ouvido se cansa de ouvir. O que foi será outra vez, e o que se deu voltará a acontecer. Nada de novo debaixo do sol. Se de alguma coisa se disser, vede que isto é novidade, o certo é que já foi assim
nos tempos que nos precederam. Mas nenhuma memória ficou dos tempos antigos, nem haverá lembrança dos acontecimentos futuros entre aqueles que vieram depois. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu dizer tudo o que Jesus fazia e andava perplexo porque alguns diziam: é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros diziam: é Elias que reapareceu. E outros diziam ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes disse: a João mandei-o eu decapitar. Mas quem é este homem de quem ouço dizer tais coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs, irmãos e também quem está em casa, nós hoje, como disse, celebramos a festa de Nossa Senhora das Mercês. Mas, antes de refletirmos um pouco na adoração do Santíssimo Sacramento sobre a história de Nossa Senhora das Mercês, vamos debruçar-nos sobre este Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. O evangelista São Lucas narra esta interrogação de Herodes sobre Jesus por ocasião do envio dos 12 em missão pela Galileia, território não muito extenso que estava sob a jurisdição de Herodes. E hoje o Evangelho diz-nos que Herodes queria ver Jesus, diz em Lucas capítulo 9, versículo 9. Ele queria ver Jesus. Este desejo de ver Jesus resumia-se à curiosidade. Herodes era curioso. Falava-se muito de Jesus pelos milagres que ele ia realizando por onde passava. Muitas pessoas falavam dele
A actuação de Jesus trouxe à memória do povo diversas figuras proféticas, Elias, João Batista, etc. Mas por ser simples curiosidade, esse desejo não transcende. Tal é o facto que quando Herodes vê, não lhe causa nenhuma impressão. Diz em São Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 8 a 11. Não ficou muito impressionado com Jesus. Matou a curiosidade. Seu desejo se desvanece ao vê-lo cara a cara, porque Jesus se nega a responder suas perguntas. Esse silêncio de Jesus fere Herodes e denuncia-o como corrupto e depravado. E esta lição de Jesus é para nós. Muitas vezes precisamos fazer silêncio. Não precisamos responder a tudo, porque algumas perguntas o objetivo não é ter resposta, é armar uma armadilha. Às vezes na vida nós vamos encontrando pessoas que fazem perguntas e olham nos olhos, pensando que dominam a psicologia e as pessoas, etc. E Jesus, este facto de Jesus, não respondeu nada. Certamente olhou Herodes nos olhos. E Herodes estava ciente que mandara degolar João Batista, para ver livre-se da acusação que lhe pesava em vista da sua situação de adultério. Porém, o que Herodes não sabia era que João Batista havia sido apenas o precursor do Messias, o verdadeiro Salvador que estava vivo e sendo interrogado e acusado pelos prodígios que realizava. Portanto, o bem que fazia incomodava. Não era o mal. O que incomodava era o bem que Jesus fazia. Por isso, Herodes procurava ver Jesus e se questionava sobre a sua verdadeira identidade. A pessoa de Jesus continua a ser questionada por aqueles que ainda não tiveram com ele uma experiência de salvação. E isto passa-se no mundo de hoje. Há muita gente que está curiosa, quer saber e quer saber sobre Jesus. Muitos hoje procuram buscá-lo, mas não têm consciência de porque o procuram. E a grande dificuldade é essa, não se responde ao porquê que procura Jesus. Se é por curiosidade, é simples. No mundo o Senhor só é visto, Jesus só é visto quando as pessoas querem vê-lo. Não há de que nos espantarmos. Mesmo na ressurreição, só foi dado ver a Deus aos que tinham o coração puro. Bem-aventurados os corações puros, que verão a Deus. Não são todos a ver Deus. É aqueles que têm o coração puro. Os olhos da carne não veem Jesus. Porque Deus não vê num lugar, mas através de um coração puro. Não são os olhos do corpo que procuram Deus. Ele não é captado pelo olhar, nem tocado pelo tato, nem ouvido numa conversa, mas nem reconhecido numa atitude. Julgámo-lo ausente e vemo-lo, está presente e não o vemos. Jesus, Deus, escapa aos critérios humanos. Não basta curiosidade. Nós vemos aí no nosso mundo muita gente a correr atrás das figuras públicas, matam a curiosidade e pronto, volta-se para casa. Com Jesus não é assim. São muitos os lugares onde hoje, nas quintas-feiras, Jesus está exposto. A nossa igreja é mais uma. Depois da Eucaristia, Jesus estará exposto na adoração eucarística, e é uma forma de estar com Jesus. Na Sagrada Custódia está presente o verdadeiro tesouro, sempre esperando por nós,
não está ali por ele. Jesus não está no sacrário por causa dele. E sim por causa de nós, dizia o Papa Bento XVI. Jesus não está nos sacrários por causa de Jesus. Jesus está nos sacrários por causa de ti e de mim. E é preciso senti-lo e vê-lo. Aproxima-te para que deslumbres com a sua presença. Para o segundo caso, podemos fazer referência a uma canção popular que diz: conosco está e não o conhecemos. Jesus está presente em tantos e tantos dos nossos irmãos que têm sido marginalizados, que sofrem e não têm ninguém que os queira ver. Na sua encíclica Deus é Amor, diz o Papa Bento XVI: o amor ao próximo, enraizado no amor a Deus, é ante tudo uma tarefa para cada fiel, mas é também para toda a comunidade eclesial. Assim, então, Jesus está esperando com os braços abertos e receber-te em todas as situações. Aproximemo-nos de Jesus. A curiosidade humana não resolve o nosso queremos ver Jesus. É preciso ir mais profundo, é preciso ir mais além. E é isto que a tradição da Igreja nos diz e nos convida a ver Jesus com outros olhos. Irmãos e irmãs, quem é Jesus de quem se dizem tantas coisas? Porque terão medo dele os poderosos e porque se aproximam dele as crianças, os pobres e os doentes. Peçamos ao Pai que nos revele este segredo, orando com fé. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Com os novos apóstolos enviados pela Igreja para que tornem presente a obra da salvação, na palavra proclamada em cada sacramento, oremos. Com os mensageiros de Jesus que são mal recebidos e sentem a tentação de abandonar a obra começada, para que a esperança, a ajuda dos irmãos os reanimem, oremos. Com os pastores que de terra em terra anunciam o reino, sem cajado nem alforje, sem pão e sem dinheiro, para que não se apoiem em si mesmos, mas em Deus e na sua palavra, oremos. Com os fiéis que são vítimas de fraude e de mentira, para que não peçam a Deus nem pobreza nem riqueza, mas apenas o alimento necessário a cada dia, oremos. Com os paroquianos que pedem a Deus que os afaste da violência e lhes dê a graça de desviarem os pés de todo o mau caminho, para que não troquem a honestidade por milhões em ouro e prata, oremos. Senhor nosso Deus e Pai Santíssimo, que nos deste a graça de conhecer Jesus, ensinai-nos a falar dele a quem o quer conhecer, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre. Nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na festa da Virgem Santa Maria, Nossa Senhora das Mercês. Humilde serva, acolheu a vossa palavra, guardou-a no seu coração, admiravelmente unida ao mistério da redenção, preservou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da nossa vida, como sinal de consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Sustentai, Senhor, com auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais dos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento e terminamos às 9 horas com o terço e a bênção do Santíssimo. Diante do Santíssimo Sacramento e neste dia 24 de setembro, que é o dia que nós celebramos na Igreja Nossa Senhora das Mercês, que significa misericórdia, devoção que remonta ao século XIII, século XIII, quando a Virgem apareceu a São Pedro no Lasco e o encorajou a seguir libertando os cristãos escravos. Nós que vivemos um tempo tão conturbado, para que o Senhor Santíssimo Sacramento não nos deixe esquecer a nossa história,
os nossos irmãos que nos transmitiram a fé ao longo dos tempos, que tanto sofreram, e que também busquemos força no exemplo daqueles que sofreram. Naquela época, os mouros saqueavam regiões costeiras e levavam os cristãos como escravos para a África. Nessa horrível condição, muitos perdiam a fé, por pensarem que Deus os tinha abandonado. Pedro Nolasco, vendo essa situação, vendeu até seu próprio património para libertar os cativos. Do mesmo modo, formou um grupo para organizar expedições e negociar resgates. Quando o dinheiro acabou, pediram esmolas. Entretanto, as ajudas também terminaram. Durante muitos períodos da história, os cristãos organizavam-se, faziam coletas para comprar escravos, para os dar à liberdade. E hoje vivemos num tempo que quer tapar essa realidade, de que não falam os nossos jovens disso. E Nossa Senhora das Mercês é uma devoção dos cristãos que trabalhavam para libertar escravos, para pagar, para comprar, para os libertar. Foi quando Nolasco pediu a Deus para ajudá-lo. Em resposta, a Virgem apareceu a ele e pediu que fundasse uma congregação para resgatar os cativos. Nolasco perguntou-lhe: ó Virgem Maria, Mãe da Graça, Mãe de Misericórdia, quem poderia acreditar que tu me envias? Maria respondeu dizendo: não duvides de nada, porque é vontade de Deus que se funde uma ordem desse tipo em minha honra. Será uma ordem cujos irmãos e professos, a imitação do meu Filho Jesus Cristo, estarão postos para a ruína e redenção de muitos de Israel, isto é, entre os cristãos, e será um sinal de contradição para muitos. Diante desse desejo, foi fundada a Ordem dos Mercedários, no dia 10 de agosto de 1218, em Barcelona, Espanha. São Pedro Nolasco foi nomeado pelo Papa Gregório IX como seu prior geral. Os integrantes, além dos votos de pobreza, castidade e obediência, faziam um quarto voto em que se comprometiam a dedicar sua vida a libertar os escravos e que ficariam no lugar de um cativo que estivesse em perigo de perder a fé, quando o dinheiro fosse insuficiente para conseguir a sua libertação. Mais tarde, no ano 1696, o Papa Inocêncio XII fixou o dia de 24 de setembro como a festa de Nossa Senhora das Mercês em toda a Igreja. E Mercês significa misericórdia. E nós, num tempo em que se fala disto, que se fala deste grande problema, mas nós cristãos, neste assunto, temos as mãos limpas e poderemos ter cometido muitos erros, mas não em relação a este assunto, que foi tremendo, foi horrível ao longo de tantos períodos da história. E que o Senhor, o Santíssimo Sacramento, nos ajude, no momento em que vivemos, a encontrar caminhos, porque o tempo é difícil, mas os nossos irmãos que nos precederam também não foram fáceis. Então continuemos a nossa meditação.
Estais entre nós, ó Jesus. Muitos ainda não os conhecem. Habitais entre nós e o mundo vos ignora. Convidais a todos para que vos procurem e muitos recusam o vosso convite. Como no patíbulo da cruz, também neste sacramento de amor sofreis o abandono daqueles que são vossos e o escárnio e o desrespeito daqueles que não vos conhecem ou vos odeiam. E nós, ó Jesus, quantas vezes damos preferência a fúteis conversações quando nos convidais para os vossos doces colóquios? Quantas vezes a tibieza, a negligência, quantas vezes ocupações inúteis nos detêm e impedem que vos demos o tributo do nosso amor, da nossa gratidão e da nossa adoração? Quantas vezes vos ofendemos por distrações voluntárias, faltas de respeito e talvez por pensamentos e desejos no próprio lugar onde nos distinguis com a vossa real presença? Pesa-nos, Senhor, de vos ter ofendido no vosso Santíssimo Sacramento de amor. Fazei, ó Dulcíssimo Jesus, que de hoje em diante compareçamos em vossa santa presença com a maior devoção para vos tornarmos dignos da bênção da vossa benéfica presença.